Qual é a tua avaliação disso Exatamente. tudo, Casão? Boa noite. Boa noite, Alícia. Boa noite para você também. O lance é o seguinte, cara, a maior responsabilidade é do Dorival. Nessa partida, especificamente, é o Dorival. O time é lento, porque o meio de campo é lento. Lento, que eu estou dizendo, lento no raciocínio. Não tem ninguém no meio campo que pense rápido a jogada. Então, o que tem de toque para trás e para o lado é um absurdo, cara. Um zagueiro toca para o outro, toca para o lateral, que o lateral devolve para o zagueiro, passa para o outro zagueiro, vai até o Arana. Volta para o Arana, devolve para o zagueiro, toca para um volante, que toca para o volante, toca para o Paquetá devolve para o zagueiro. Isso é o tempo todo. Isso é chato demais para assistir. Isso não é futebol brasileiro. Esse é um ponto. Outro ponto. O Dorival jogou 90 minutos sem o centroavante contra o Equador. Cara, o primeiro tempo já demonstrou a dificuldade do Brasil para atacar. Uma dificuldade enorme para criar jogadas. Não tinha presença de área. Não teve presença de área em momento nenhum. O gol foi um chute de fora da área que bateu no zagueiro, desviou do goleiro, pegou na trave e entrou. Não foi um gol limpo. Não foi uma jogada no futebol brasileiro. Não foi uma presença de área. Não foi que a bola sobrou e o cara fez o gol. Não. O Rodrigo chutou de fora da área, nem chutou tão forte assim, desviou, tirou o goleiro da jogada, pegou na trave e entrou. Esse foi o gol do Brasil. Agora, você voltar para o segundo tempo e o tempo todo sem centroavante, o Brasil jogou o segundo tempo como se fosse um time pequeno para segurar um resultado. E estava jogando em casa com o estádio lotado. É inadmissível ver a seleção brasileira jogar desse jeito. É inadmissível um treinador jogar sem centroavante o tempo todo, o jogo inteirinho. Ele convocou 2 centroavantes, pô. O Pedro seria o titular, ele machucou, infelizmente. Saiu. Cara, o óbvio é você colocar o outro centroavante que você convocou. Beleza. Não quero colocar o centroavante como titular. Vou começar como começou ali. Luiz Henrique, Rodrigo e Vinícius Júnior. Primeiro tempo, não aconteceu nada. No segundo tempo, tira o meio campo, coloca o Hendrick e puxa o do Rodrigo pro meio, pô. O Rodrigo tem um raciocínio mais rápido. Ele não tá jogando bem, mas ele tem um raciocínio mais rápido. Cara, pra que 2 volantes no jogo e mais o Paquetá? Se o Equador deixou claro no primeiro tempo que não queria jogar, ia empurrar o jogo com a barriga, como empurrou o jogo com a barriga quase o tempo todo. Ameaçou algumas vezes, ameaçou porque o Brasil recuou e ficou lá atrás. Porque se o Brasil agride, eles não saíam de dentro da área. Se o Brasil vai para cima e marca pressão no segundo tempo, o Equador não ia passar do meio campo, porque a proposta deles já era não passar do meio campo. Eles foram avançando, eles foram gostando do jogo, assim, gostando um pouquinho do jogo, porque o Brasil, maior parte do segundo tempo, ficou com todos os jogadores do meio campo para trás. Todos os jogadores do meio campo para trás. É inadmissível, cara. Esse futebol que a seleção apresentou hoje é inadmissível. Essa teimosia do Dorival Júnior de jogar sempre do mesmo jeito e sempre posicional, ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Vinícius Júnior só corre aquele lado, o Luiz Henrique estava ali correndo aquele lado, o Rodrigo, que é um pouco mais livre, mas ele volta e não tem espaço, porque o Paquetá está logo ali. Ninguém se mexe, gente. É uma seleção que não procura jogo. Ninguém dá alternativa de jogo. E eu vou falar uma coisa para você, não é o jogador. Não é o jogador, porque a escola do futebol brasileiro é de movimentação. O Vinícius Júnior se movimenta, o Rodrigo se movimenta, o Luiz Henrique joga dos 2 lados no Botafogo durante o jogo. Isso é determinação do esquema, cara. Eu odiei a partida. Eu não vi a hora que acabava para acabar o jogo, para a gente vir bater o papo aqui, porque não estava dando para suportar esse jogo. E eu estava sendo obrigado a assistir, porque a gente ia debater. Porque senão eu teria desistido 10 minutos do segundo tempo, teria desistido. Ia ver um filme, sabe? Ou o futebol americano na ESPN, que também estava um espetáculo lá. Não entendo tanto, mas estava rindo, estava achando tudo bonito. Seleção brasileira, ela é deprimente.
Deprimente é um baita termo, Casão. Irritante, né? Também. É irritante Também, ver o Brasil. Marinho. É muito toque pro lado, muito toque pro lado, muito toque para trás. A bola cai no pé do volante, encontra outro volante, vai pro lateral. Volta pro volante, vai pro outro lateral. Daqui a pouco volta pro zagueiro, daqui a pouco tá com o Alisson. Você notou, Chegou a Marinho? ter um Marinho, pico. deu para Oi. perceber, você ali, você dá para perceber, você vindo do jogo, vocês vão perceber que o meio-campo são dois volantes e o Paquetá. Eles ficam juntinhos e toca assim, o toque é curto. Sim. Ninguém tá um pouco distante para receber a bola na frente. Não, um pega na bola, fica um triângulo, assim, um triângulo pertinho. Um toca aqui, toca ali, toca aqui, toca aqui e não sai do lugar. Não, e preso no meio da marcação do Equador ainda, né? No meio Sim. de um bolo de jogadores de vermelho que não tem o que fazer ali no meio. Eu ia dizer o seguinte, e vou passar a bola para a Alicia também, o Brasil chegou a ter um pico de 70% ali de posse de bola, Alicia, mas uma posse de bola totalmente inútil, me parece, né? Porque a bola ficava ali rondando a área. Me parece, e indo na esteira do que disse o Casão, que está muito na conta do Dorival, que está há um tempo já com a seleção e que não conseguiu encontrar mínimas alternativas para um time que, se a gente vai ver nome por nome, não é tão ruim assim. Era para estar jogando melhor com os nomes que tem, né, Alicia? Sem dúvida, Marinho. Você estava falando das estatísticas, né? O Brasil, no primeiro tempo, além da posse de bola imensa, teve 92% de precisão de passe. Mas é porque é esse passe curtinho que o Casão está falando, né? Que a gente estava dizendo aqui, é um meio-campo que não cria, que não se arrisca, que não faz um lançamento, que não busca uma jogada. Então é isso, você fica com a bola, você dá 70 mil toques na bola e não consegue agredir o adversário. E aí, falando em relação ao Dorival, né, é a 9ª partida dele, está se pagando a conta da incompetência da CBF, que jogou o ano passado no lixo e o Dorival precisou montar um time, fazer um time funcionar já em cima da Copa América, tudo isso é verdade. Mas alguns problemas desses que o Brasil vem enfrentando, especialmente esse problema no meio-campo, ele não começou no início do ano, quando o Dorival assumiu a seleção brasileira. Era um dos problemas sérios do Brasil, do Fernando Diniz. O Brasil foi amassado pela Colômbia porque não tinha jogador no meio-campo, não tinha. O meio-campo do Brasil não funcionava. Sofreu muito com o Uruguai, sofreu com a Argentina. Então, esse é um problema recorrente. E aí você sabe que você vai jogar contra um adversário que não vai buscar o jogo e você ainda assim não tenta fazer uma coisa diferente, não tem um jogo mais corajoso, é difícil de entender. E é difícil de entender por muitas dessas razões que o Casão colocou, porque o talento está lá. Né? A torcida gritava Estevão, 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 a torcida gritando, pedindo o nome de um garoto de 17 anos que estava no banco. Mas tinha o Endrick, que é isso, né? Você perde o Pedro, coloca um centroavante, pelo amor de Deus, assim, um cara que tem mais chance de definir o jogo, né? Faz uma mudança mais cedo na partida. O Brasil realmente, assim, continua sofrendo com esse jogo posicional, com essa falta de coragem mesmo, né? E aí eu tendo a colocar isso muito mais na conta do trabalho do treinador, porque a gente sabe, a gente vê o Luiz Henrique jogando no Botafogo, a gente vê o Rodrigo e o Vini Júnior no Real Madrid, a gente vê jogadores atuando nos seus clubes, e eles não são esses caras assim estáticos, não praticam esse futebol meio covarde, meio com medo, né? Não é o caso. Então, assim, eles estão seguindo algum padrão de jogo que claramente não tira o melhor deles, não tira. Né? O Brasil tem talento, tem qualidade para jogar muito mais do que está jogando. E aí, o que me preocupa é, você não vai, né, fazer um jogo assim mais para cima, em cima do Equador, dentro de casa, vai fazer que dia? Vai fazer contra quem? Quando? Né? Então, é uma preocupação e a gente deu muito crédito para o Dorival no começo, por já chegar e precisar arrumar casa, o negócio todo em andamento, mas agora tem tempo suficiente, tem histórico suficiente do que o Brasil já sofreu nessas eliminatórias, para a gente estar um pouco mais à frente, mais adiante. Eu não vejo uma evolução em relação ao trabalho da Copa América. Assim, o Brasil, nossa, na Copa América a gente aprendeu várias lições e agora estamos melhores. Não estamos. Não. Ainda acho que os melhores jogos da seleção sob o comando do Dorival foram os primeiros amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Parece que a seleção de lá para cá só piorou. Né? Então, mesmo enfrentando adversários... Mas, Alicia,
Só desculpa, eu fico pensando o seguinte, só para fazer uma vírgula nos amistosos, será que a Inglaterra e a Espanha estavam de fato assim dando tudo no amistoso ou o Brasil estava jogando Copa do Mundo e eles estavam jogando assim, vamos ver o que acontece? É difícil dizer. Eu acho que ninguém vai jogar dentro de casa, vão jogar no Bernabéu, em Wembley, para, né, perder da seleção brasileira. Tem uma questão ali, por mais que seja um amistoso, você está jogando dentro da sua casa, diante da sua torcida, contra uma seleção, né, de nome, de peso, como a seleção brasileira. Eu acho que todo mundo vai jogar para ganhar. Né? Claro, é diferente jogar amistoso e jogar eliminatória de Copa do Mundo. Mas ali, quando tinha menos a mão do Dorival e mais o talento individual dos jogadores, e aliás o Endrick foi fundamental em ambas as vitórias e de lá para cá pouco aproveitado, parece que ali funcionou melhor do que depois que o Dorival teve tempo para trabalhar. E é isso que eu acho uma coisa preocupante para a gente observar. Deixa eu fazer uma pergunta, Marinho. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta diga. só. O João Pedro estava no banco também, hoje? Já estava no banco o João Pedro, que foi convocado para o lugar do Pedro? Não, eu vou confirmar para ti, Casão, mas não. Eu acho que não. Acho que ele não estava à disposição. Então, tudo bem. Se ele tivesse, seriam 2 centroavantes no banco e não entrou nenhum. Se ele tivesse. Né? Porque o Endrick estava no banco. Sim. E indo na linha da Alicia, o Endrick fez um gol de 1-0 contra a Inglaterra. Ele fez um gol importante contra a Espanha e ele fez gol contra o México. 3 partidas seguidas. Depois, ele perdeu a posição. Perdeu a posição, não, porque ele não foi titular nenhuma. Depois, o Dorival nem colocou aqui, Casão, mais. Tava no banco. Tava no banco o João Pedro, viu? Então você perdeu o Pedro. Você perdeu o Pedro que machucou. Você convoca um outro centroavante. Você vai para o jogo contra o Equador em casa e não põe centroavante nenhum. O time não está funcionando, não cria nada, não tem presença de área, falta agressividade. E você fica 90 minutos com 2 centroavantes no banco e não coloca para jogar? Nenhum dos 2? Cara, que visão é essa? É um absurdo. Que visão que é essa do treinador? Não, sério. Não, desculpa, você ia fazer uma pergunta só que me veio na cabeça. Não, tá perfeito. Não, perfeito, Casão, perfeito. Pode colocar, pode interromper quando quiser. Eu ia colocar para ti exatamente o que está falando o pessoal aqui no Superchat, no chat da live, para atender o pessoal que está participando conosco. O Davi Barros disse que o Dorival está de mal com o Endrick. O Eduardo Silva disse que o Dorival está sabotando o Endrick. E o Fábio Krause Manuel falou o seguinte, que ele deixou ligado a TV e foi fazendo outras coisas, porque ninguém aguenta a seleção de tão chata. Aí aqui a gente tem 2 questões. Uma que você já falou do futebol chato do Brasil, e outra, o Dorival não gostar, digamos assim, do Endrick. O que acontece? Que todo mundo quer ver o Endrick entra e faz gol, e daqui a pouco tu não coloca o Endrick de jeito nenhum. Primeiro, o Endrick já deveria ter sido titular na Copa América. Porque pré-Copa América, foi ele que fez mais gols do time. Ele foi o artilheiro da pré-Copa América, o Endrick, da seleção brasileira. E entrando depois, hein? Entrando depois e decidindo contra a Inglaterra, entrando depois e fazendo gol de empate contra a Espanha, entrando depois e fazendo gol contra o México, enfim. Ele não coloca. Quando ele colocou o Endrick, foi contra o Uruguai na semifinal, numa roubada do caramba. Aí ele colocou o Endrick. Eu não entendo. Cara, eu não acho que o Dorival tem um perfil de ser... de sacanear um jogador. Eu não acho que ele tem esse perfil. Tem muitos treinadores que têm, mas eu não acho que o Dorival tem esse perfil. Eu acho que o Dorival, ele é conservador no jogo dele. Conservador no jogo dele. Ele tem medo, ele não banca colocar um garoto de 18 anos como titular de centroavante da seleção e um de 17 numa ponta e o outro de 22 ou 23 na outra ponta e um de 22 com a camisa 10. O que seria, cara, maravilhoso, porque nós estamos precisando renovar o time. Né? Ele teve a possibilidade na mão, jogando em casa contra o Equador, que era óbvio que viria para se defender, para tumultuar, para tirar espaço, era óbvio. Ele teve a possibilidade de colocar o Endrick para jogar, que tem uma presença de área incrível, que vai em todas as bolas, que não desiste. Ele tem
Além disso, tem 18 anos só e ele é empolgado, ele briga pela bola o tempo todo. O Brasil não brigou pela bola na frente. Ali no meio da área, não teve briga pela bola. Foi a defesa do Equador passou uma noite tranquila, até um tédio, porque nada acontecia. Os três zagueiros ali ficam. Quem correu um pouco mais foi o Félix, que estava cobrindo o lado lá do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior dava uma arrancada, mas foi muito mal o Vinícius Júnior. Fez uma péssima partida, mas aplicava uma correria. Porque não tinha presença de área. Então ele teve a possibilidade de colocar só um volante, colocar o Gerson como titular de segundo volante para sair uma bola redondinha. O Gerson olha muito para frente. Colocar o Rodrigo como 10 mesmo de posição. O Estevão na direita, o Endrick e o Vinícius Júnior. Ou o Luiz Henrique, o Endrick e o Vinícius Júnior. Cara, ele teve essa possibilidade na mão. Porque ele ia jogar, ele estava jogando em casa com a torcida toda apoiando, a torcida estava com uma expectativa de ver o Estevão jogar, de ver esses moleques jogar, e ele não consegue. Ele não banca. E ele tem outra coisa, ele não tira de dois volantes de jeito nenhum. É dois volantes. Hoje as substituições dele saiu um volante no final, saiu o André, entrou o João Gomes, outro volante. Ele tirou o Luiz Henrique, entrou o Estevão. Ele tirou o Paquetá e entrou o Gerson, né? Foi isso, não foi? Entrou o Gerson. Lucas Moura ainda também. E depois entrou o Lucas Moura no lugar do Paquetá. No final, ele colocou o Lucas Moura. No final, o time ficou com um volante e 2 meias, mas todo mundo atrás. No final, o Lucas entrou faltando 15 minutos. No final, sabe? E mesmo assim, sim, o time ficou todo atrás. E aí você vê, dá para perceber que é questão tática, é questão do treinador, porque você tem no campo um volante, 2 meias que gostam, um de criar e o outro de acelerar o jogo, que é o Lucas. Você tem 2 pontas que gostam de ir para cima. Você tem o Rodrigo, que se movimenta e vai para cima. E todos esses caras que eu falei estavam do meio campo para trás. Eles estavam do meio campo para trás. Todos eles. Então não é uma questão, eles não estão usando a característica deles. Eles estão cumprindo ordem tática. É muito claro isso. É muito claro. Porque se você deixar o instinto deles, eles à vontade para fazer o que eles gostam de fazer, o time ia para cima, ia apertar, o Estevão ia marcar pressão, ia todo mundo querer, o Gerson ia apoiar mais o ataque, o Lucas ia dar aquelas aceleradas. O Lucas parecia um terceiro volante, cara. O meio-campo parecia que estava com 4 volantes. Parecia que o Brasil estava segurando, tava assim, ó, ocasião. O Brasil no final do jogo só queria aguentar os 3 pontos ali, não quero jogar. Eu vou ficar aqui fazendo meu tempinho, torcendo para que acabe. O segundo tempo inteiro. Não foi os momentos finais, foi o segundo tempo inteiro. Quantos chutões deu para frente o Gabriel Magalhães? Quantas vezes o Gabriel dava aquele bicão para frente, o Danilo dava bicão para frente, Marquinhos bicão para frente. Cara, não tem toque de bola, não tem apresentação, ninguém se movimenta, ninguém busca espaço, ninguém tenta deslocar a defesa adversária. Fica cada um no seu lugar, a defesa fica ali, ninguém se mexe, né? Fica todo mundo ali sem se mexer. Eu achei, tinha que ter mais uma hipótese aí na pesquisa. Qual que é? Como que foi a pesquisa? Como que tá? É muito bom, né? Como que é? Na enquete, a enquete tem bom, regular e muito fraco. E tinha que ter horrível, porque eu tenho certeza que horrível ia ganhar de muito fraco. O muito fraco, por enquanto, está com 77%, a gente está com quase 1.000 votos já. Mas está muito na frente das outras. Boa, por exemplo, tem 7%. Ninguém gostou, e eu não tem como gostar. Quem é que vai gostar do jeito que foi o Brasil? O Brasil ganhou, mas jogou nada. Jogou assim, ó, futebolzinho desse tamanho. Nem parece a seleção brasileira. Aqui, Alicia, a Glória Cristina, ela mandou uma mensagem no chat e eu gostei da definição dela. Ela disse que o Brasil parece um bando de jogadores e não um time. É um pessoal ali que se conheceu na hora da pelada, distribuiu a camisa para uma, a camisa para outra e vamos jogar. Parece que o Brasil não é um time de futebol organizado. E o Júnior Souza, que também nos mandou aqui a mensagem, ele disse que o Endrick
que hoje não entra, não é colocado pelo Dorival, salvou esse Pardal, diz ele, né? Pô, Pardal, Sim. palavra associada ao professor Pardal, nos amistosos. E esse treinador é muito fraco e já deveria ter caído, disse o Júnior Souza. Troca de treinador é um termo que a gente volta e meia acaba falando. Vocês acham, Alicia, Casão, vou começar pela Alicia, depois quero ouvir o Casão também, que é hora da gente começar a refletir, vendo que o Brasil não avança, que daqui a pouco, se não mostrar futebol contra o Paraguai, já é para se debater, quem sabe, uma mudança de rumo, porque, olha, estalo